Começa agora o Jornal do Engenheiro. Nesta edição conversaremos sobre limpeza urbana e iluminação pública com o secretário municipal de serviços da Prefeitura de São Paulo, Paulo Simão Pedro. E a reportagem da semana fala sobre terceirização no Brasil. E agora a sessão no ponto. Vamos falar da carreira de Estado para engenheiro. Nós estamos discutindo, acabou de passar numa comissão lá em Brasília, a carreira de Estado para engenheiro. Essa carreira de Estado está sendo agora na Comissão de Constituição e Justiça, vai ser aprovado e, obviamente, nós vamos trabalhar para que a presidente da República sancione, não vete e isso vá em frente. Porque a carreira de Estado é uma coisa extremamente importante, porque ela vai ter municipal, estadual e federal, aonde o profissional vai ter reconhecido os seus ganhos, reconhecido a sua carreira e ter oportunidade de trabalhar, terão a sua carreira reconhecida, terão condição de ter começo, meio e fim, ou seja, terão um plano de carreira, um plano de cargos e salários, terão a condição de ser reconhecidos como trabalhadores e ter aí reconhecido o seu cargo de engenheiro e ganhar o salário mínimo profissional no... Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, a entrevista de hoje é muito especial, pois recebemos um companheiro que tem aí ajudado em várias frentes ao longo da sua história a engenharia a avançar. E agora, com ele, vamos tratar sobre assuntos importantes das cidades, limpeza urbana, iluminação pública, perspectivas para São Paulo. Nosso convidado de hoje é o secretário municipal de serviços de São Paulo, Simão Pedro. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu e sempre fico feliz em estar aqui falando com o público do Sindicato dos Engenheiros. Perfeito. Obrigado. A gente sabe que a agenda do secretário é extremamente complicada e a gente agradece muito a disponibilidade de estar conosco, secretário. Obrigado. Bom, começamos aqui pela nossa pauta, que um dos grandes desafios das cidades e São Paulo, isso daí cresce exponencialmente, é a limpeza urbana, secretário. Conte-nos o que tem sido feito nesta área pela sua secretaria. Pois bem, olha, São Paulo é um caso meio à parte pelo volume de resíduos que nós produzimos, são 18 mil toneladas por dia, 11 mil da coleta, depois tem o produto da varrição, limpeza de bueiro, feiras e também a limpeza de piscinões, então é um volume muito grande. Nós estamos pensando que a solução é um cardápio de soluções, né? Então, é um desafio manter a cidade limpa. Nós temos 4 consórcios que trabalham para a prefeitura, que consomem um recurso muito grande, em torno de 140 milhões por mês. 2 consórcios cuidam da coleta. Uma grande parte dos distritos temos coleta seletiva, ainda muito incipiente. Esse é o grande desafio de avançar. E nós temos 2 outros consórcios que cuidam de varrição, limpeza de bueiro, corte de mato nos canteiros centrais, lavagem de monumentos, limpeza de feiras, das ruas após as feiras. São 900 feiras por semana, né? Eventos que acontecem na cidade diariamente. Então, esse é um desafio muito grande, manter a cidade limpa, coletar. Agora, nós fizemos nesse último fim de semana a Conferência Municipal de Meio Ambiente, cujo tema é aplicando nos municípios a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né? Nós estamos elaborando 3 planos para a cidade de São Paulo e a conferência elaborou princípios, diretrizes, né? Essa conferência, aberta pelo prefeito Fernando Haddad, teve 800 delegados eleitos em 38 plenárias e eventos locais, regionais específicos, né? Então, dirigentes de entidades locais, atores do poder público, representantes de ONGs, universidades, movimentos sociais como o movimento dos catadores, né? Então, líderes e membros de cooperativas de reciclagem. Então foi um
público assim, muito interessante. Nós estamos construindo 3 planos. Um plano municipal de coletas seletivas e reciclagem. Nós falamos coletas seletivas porque há um plano já em execução para ampliar a coleta seletiva de resíduos secos, que compõem 48% do total de resíduos, e coleta para os orgânicos, né? Os resíduos úmidos significam 52% de todos os resíduos. Então, é um desafio também partir para uma coleta seletiva dos resíduos orgânicos, dar um tratamento adequado. O outro plano é um plano de educação ambiental para a cidade de São Paulo. Esses 2 que eu citei não temos, né? E rever o plano municipal de gestão de resíduos, que o atual foi feito ano passado, um decreto do prefeito, mas foi feito a 4 mãos e faz mais uma análise, uma descrição do atual sistema de limpeza, um diagnóstico, mas não aponta soluções, não aponta diretrizes. Nós estamos elaborando esses 3 planos, queremos entregar até o fim do ano para o prefeito, para que ele entregue para a cidade, que é um plano para os próximos 20 anos. Né? São Paulo, não dá para você pensar soluções de curto prazo, né? Agora, no curto prazo, nós estamos apertando os consórcios, negociando os contratos, conseguimos uma redução de 7,5% nos contratos de varrição, fizemos uma adequação das metas da concessão da coleta, para que os investimentos que eles têm obrigação de fazer sejam antecipados, por exemplo, a implantação de 4 grandes centrais de reciclagem modernas, mecanizadas para acelerar o processo de coleta seletiva dos secos. O prefeito assumiu um compromisso com a cidade de aumentar a coleta seletiva, de aumentar a reciclagem de 1,6%, que é o que nós temos hoje, que é muito pouco para São Paulo, para 10% em 4 anos. Né? Mas nós queremos avançar mais nessas metas, como ele disse, implantar a coleta seletiva e reciclagem, produção de compostagens, inclusive a partir da própria residência dos cidadãos, na área dos resíduos orgânicos. Né? Então é um trabalho gigantesco, desperdiça muitos recursos e por último nós estamos transformando a Limpurb, que era uma mera departamento lá da minha secretaria, numa autarquia, numa agência, numa verdadeira autoridade municipal, para fiscalizar, para acompanhar os contratos e para coordenar esses planos e todo esse trabalho. Perfeito, olha, muito trabalho aí que o secretário aí nos relatou. E especificamente, Simão, sobre a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que propõe metas aos municípios. Como estas metas e como esta lei em geral afeta São Paulo? Ela afetou positivamente. São Paulo, já no quesito da eliminação dos lixões e depositar os resíduos só em aterros, nós já fizemos a nossa lição de casa aqui, né? São Paulo não tem mais lixões a céu aberto. O que nós temos são pontos viciados de descarte irregular. É um desafio muito grande, são 3.200 pontos, nós já mapeamos, estamos com um plano de combater esse descarte irregular, seja com orientação aos cidadãos, com educação, com conscientização, seja com punição, ou seja, prender caminhões, multar as pessoas e empresas que fazem isso, né? Então, nós queremos trazer os empresários para que conosco assumam a sua responsabilidade. Já fiz reuniões com a coalizão de empresas pela reciclagem, liderados pela Coca-Cola, já fiz reuniões com a associação de empresas ligadas ao vidro, indústria têxtil, que São Paulo tem um problema, tem muitas indústrias têxteis, principalmente aqui na região do Bom Retiro e do Brás, que produzem, jogam para se levar para os aterros 10 toneladas de retalhos por dia. O Brasil importa retalho, é um absurdo. Então, construir galpões, construir sistemas, e nós queremos que eles ajudem a financiar, né? Porque não tem sentido a prefeitura ficar bancando sozinha coleta seletiva, reciclagem, quando isso tem que ser compartilhado. Então, nós estamos nos preparando, fizemos a conferência municipal, com ampla participação da sociedade, como eu falei, 800 delegados eleitos por entidades, comunidades, para que nos ajude a pensar tudo isso, né? Então, eu acho que São Paulo vai ser um exemplo na aplicação da Lei Nacional de Resíduos Sólidos.
Perfeito! Neste primeiro bloco, o assunto foi limpeza urbana. E aí o secretário Simão Pedro aí dando um panorama da importância da sociedade civil organizada, o cidadão, a empresa e o governo aí compartilharem as responsabilidades pela gestão dos nossos resíduos. E a conferência aí, secretário, foi um marco, né? Porque reúne essas lideranças de cada setor para, em conjunto, debater e propor as soluções. Tudo dialogado, fica tudo melhorado. Secretário, neste primeiro bloco nós debatemos limpeza urbana e no próximo aguardem iluminação pública. Não saia daí. Ainda nesta edição, saiba como está a terceirização no Brasil. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos, à sua inteira disposição. Interaja! Retornando na entrevista do Jornal do Engenheiro. No primeiro bloco, debatemos o tema limpeza urbana. Quais os desafios, as perspectivas? E cobramos respostas da Secretaria Municipal de Serviços de São Paulo. E fomos prontamente atendidos com clareza pelo seu secretário, Simão Pedro. Secretário, um tema que tem causado furor aí nos municípios, e nós temos debatido isso, é uma resolução da ANEEL que diz que a partir de 2014, os ativos da iluminação, ou seja, os equipamentos, a sua manutenção será feita pelos municípios, né? Isso aí a gente tem debatido bastante, a Federação Nacional dos Engenheiros tem feito diversos seminários, o Sindicato dos Engenheiros, por meio do Zitec, promoveu um curso de gestão em iluminação pública. Ora, existe a necessidade, é preciso capacitar pessoas. E os municípios aí têm debatido, muitos contra, muitos a favor. Como é que está São Paulo? Os ativos já são administrados pelo município, estamos preparados? Como é a situação na capital? Olha, falando nesse curso, eu determinei que o nosso departamento Ilume designasse vários servidores para participarem do curso, porque, de fato, o sindicato tem promovido eventos, seminários de vários temas, né, que são muito importantes, com muita qualidade, trazendo os melhores quadros para debaterem, né? Então, eu determinei isso, nosso povo compareceu e os outros funcionários estão demandando, olha, nós queremos participar também. E vai ter o próximo, e o site do Zitec tem a data lá. Mas é o seguinte, de fato essa resolução eu considero muito importante, porque de fato o município tem que ter controle da iluminação pública. A iluminação pública é um serviço básico, essencial, que tem que estar sob o controle da gestão municipal, né? No caso da capital, nós já temos a gestão há algum tempo. Nós já temos uma taxa que o cidadão paga, que forma um fundo, que é a chamada taxa COSIP, o fundo que nos dá uma receita aqui na capital esse ano de 217 milhões, estamos esperando isso, e que tem que ser investida somente em iluminação pública, né? Então isso é uma solução muito boa. Evidente que alguns municípios podem fazer consórcios, né? Mas é importante que ele tenha gestão, né? Nós temos problemas aqui em São Paulo, como, por exemplo, nós dependemos da concessionária de energia, não só para fornecer energia, mas para utilizar os seus postes, né? Isso é um absurdo também, porque a gente tem dificuldade, por exemplo, queremos fazer enterramento de fios para desobstruir as calçadas, para eliminar aquele problema do poste atrapalhando. Mas a Eletropaulo, quando comprou a AES, quando comprou a Eletropaulo, ficou com esses ativos. Fazia parte do patrimônio os postos. Não vou dizer, ela já tem implantado, em conjunto com a prefeitura, alguns projetos de enterramento de fios, mas isso precisa acelerar mais, né? Mas nós já temos, então São Paulo está bem adiantado, o que nos permite, então, controlar e colocar em prática esses planos que eu lhe disse aqui, planos para esse ano de colocação de 18 mil pontos, de ter a gestão da iluminação pública, né? Não dependemos da concessionária, dependemos no fornecimento de energia. E nisso também nós podemos fazer um plano de racionalização, de diminuição do custo. Isso nós temos o controle, o que nos dá uma vantagem, e isso vai ser bom para os outros municípios, porque
terão o protagonismo, a prerrogativa de discutir com as concessionárias os investimentos e as melhorias para que os cidadãos desfrutem de uma iluminação pública melhor. Perfeito. Secretário, estamos quase chegando ao final dessa entrevista, mas tem um tema caro para nós aqui dos sindicatos engenheiros, para as televisões comunitárias que nos distribuem esse conteúdo, e como nós conversávamos antes do início, também um tema caro para o senhor, que é a questão da democratização da comunicação. O Sindicato dos Engenheiros produz há pouco mais de um ano esse programa que visa divulgar para a sociedade, seja a categoria da engenharia ou as demais categorias, tudo que está relacionado ao desenvolvimento, à tecnologia, à ciência, ao progresso. E quem distribui esse programa são televisões comunitárias. E o senhor tem uma relação histórica com os veículos regionais, com os veículos locais, aqueles que estão fora do eixo da grande mídia, né? Grande mídia respeitável, importante, mas os pequenos também precisam ser ouvidos, porque eles têm outra configuração, outros objetivos, e é isso que pluraliza a comunicação, é isso que a democratiza. A sua opinião a respeito das TVs, rádios comunitárias, estas comunicações aí paralelas no melhor dos sentidos? Olha, em primeiro lugar, eu sempre defendi, trabalho com o princípio de comunicação é um bem, é uma necessidade do ser humano, é um direito, né? E nesse sentido, ele tem que ser universalizado, tem que ser democratizado. Segundo o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, tem como uma das suas principais pautas a luta para democratizar os meios de comunicação, a diversificação e a pluralidade dos meios de comunicação. O que muitas vezes os nossos adversários colocam que nós estamos querendo controlar a imprensa, estabelecer uma censura, né? É uma forma de combater algo que é positivo para a sociedade e que beneficia poucos, né? Então isso é fundamental. Segundo, as TVs comunitárias, as rádios comunitárias, os jornais comunitários prestam um serviço fundamental, que eles noticiam informações das suas comunidades que muitas vezes não são pauta para os grandes meios de comunicação, né? Que trabalham com temas mais gerais. E aqui no Brasil a gente tem uma contradição. Os grandes meios de comunicação, a grande mídia, são empresas particulares que visam lucro, que têm objetivos muito particulares, né? Então, nós temos que ter um regimento, controle pelo Estado, pela sociedade, né? E a democratização é fazer como ocorre em alguns países capitalistas, Itália, Inglaterra, Estados Unidos. Uma empresa não pode monopolizar, por exemplo, ter uma emissora de TV, de rádio, de jornal, de revista. Tem que ter uma diversificação para ter uma pluralidade, né? Comunicação é fundamental, é essencial para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da sociedade, para o avanço, né? Então, por isso que nós apoiamos. E outra coisa que eu estou trabalhando muito aqui, que o prefeito me deu a incumbência, é o caso da internet, né? Nós já temos uma rede de 300 telecentros que propicia o acesso gratuito da população à rede da internet, a web. São centros públicos espalhados na periferia, e agora nós vamos abrir o Wi-Fi em 120 praças e parques da cidade de São Paulo, né? Gratuitamente, no circuito daquela praça, no circuito daquele parque. Espero que a gente conclua a licitação agora nesse mês de setembro, iniciar uma concorrência. Nós vamos pagar pelo serviço, mas nós vamos ofertar esse serviço para a sociedade, porque também o acesso à internet é um direito humano, já declarado pela ONU em 2011, e o prefeito assumiu esse compromisso com a cidade de São Paulo. Outras cidades modernas, Buenos Aires, Nova York, Madrid, 300 cidades da Espanha, mas vamos aqui, outras cidades importantes de São Paulo, como Osasco, Diadema, já oferece esse serviço, Jacareí, já oferece esse serviço. São Paulo estava atrasado, né? Então, quanto mais informações, mais acesso à comunicação, à cultura, mais acesso à educação, mais crescimento, mais cidadania, mais desenvolvimento local, inclusive econômico. Então, é com esses princípios que nós trabalhamos, e todo o apoio, solidariedade à luta das TVs comunitárias, das rádios comunitárias,
para que a gente tenha um sistema mais democrático e melhor, que isso significa uma sociedade mais desenvolvida. Perfeito! Na entrevista desta edição, nós recebemos o secretário municipal de serviços aqui em São Paulo, Simão Pedro. Durante toda a entrevista, ele passou a limpo a questão dos resíduos sólidos e esclareceu sobre os trabalhos na iluminação pública e bem neste finalzinho aí, nos deixou mais conectados a respeito da internet provida pela Prefeitura. Secretário, é um prazer recebê-lo aqui, um amigo da casa e da causa, porque tem nos acompanhado em importantes lutas, e quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Olha, eu sou um engenheiro Honoris, frustrado, né? Porque eu quis ser engenheiro agrônomo, porque meu pai era agricultor no Paraná. Vindo para São Paulo, meu pai era carpinteiro e mestre de obras, então a gente frequentava as obras, ia levar almoço para ele. Eu vi o trabalho, eu quis ser engenheiro, mas a gente morava na periferia, escola pública, muita dificuldade. Aí eu me tornei um filósofo, que eu sou um péssimo filósofo. Estudei sociologia, fiz o mestrado, me considero um sociólogo razoável, tento ser um bom político, né? Mas eu tenho um filho que está fazendo engenharia, então, de certa forma, eu me realizo um pouco, mas eu entendo a importância da engenharia, entendo a importância deste sindicato, da federação, da universidade que está sendo criada aqui. Eu quero parabenizar, em particular, o Murilo, que é uma liderança que eu admiro muito, Murilo Pinheiro Campos, que é uma figura extraordinária, é uma liderança, tem uma grande divergência com ele, que ele é São Paulino, né? Mas é uma figura que eu admiro muito, mas é um líder nacional. Tem se antecipado a questões estratégicas. Por exemplo, quando o Lula lançou o PAC, o Sindicato dos Engenheiros já estava discutindo mais engenharia, mais desenvolvimento. E agora se antecipa temas importantes no debate da infraestrutura e assim por diante, né? Então quero parabenizar vocês, dizer que eu me sinto muito em casa aqui, muito feliz quando eu venho aqui e saber que vocês sempre estão à frente, sempre estão um passo adiante. E o que eu puder colaborar, o que eu puder dizer que eu estou fazendo parcerias com o sindicato, ouço muito os técnicos, engenheiros aqui da casa nas ações que nós estamos implementando, né? Porque eu sei que isso vai trazer resultados muito positivos. Obrigado. Obrigado, secretário. E o secretário aí falou da sua atuação na filosofia e ele já demonstrou aqui seguir uma máxima socrática, né? Só sei que nada sei, está humilde aí, e nós de fato não sabemos nada, por isso precisamos aprender mais. Quer saber mais sobre desenvolvimento, sobre ciência, tecnologia, sobre o universo da engenharia? Fique conosco. O projeto de lei 4.330/2004 está em debate. Nele, o tema central é a terceirização do trabalho. O Brasil tem hoje cerca de 43 milhões de pessoas empregadas. Deste total, mais de 11 milhões são trabalhadores terceirizados. Esse projeto, que nós chamamos, é o projeto de lei 4330, de autoria do deputado Sandro Mabel, com a relatoria do deputado Arthur Maia, ele prevê várias questões que determinam regras para a terceirização. E é aí que começam as nossas reais preocupações com esse projeto de lei. Ele era para ser votado no mês de maio desse ano. Conseguimos, numa ação das centrais sindicais, que o governo federal abrisse um diálogo com centrais sindicais, as confederações empresariais e também o parlamento, mediado pelo governo, e iniciamos um processo de negociação. A matéria que regulamenta a terceirização no Brasil é objeto de preocupação do movimento sindical, que entende que a proposta precariza os direitos dos trabalhadores, levando em conta apenas uma alegada eficiência empresarial. Nós precisamos de um marco regulatório para a terceirização, mas esse marco regulatório não pode significar aumento indiscriminado da terceirização e da precarização. Afinal, nós temos hoje no Brasil cerca de 12 milhões de trabalhadores terceirizados com carteira assinada, porém com poucos direitos. Então, nós precisamos avançar no direito desses trabalhadores e não pegar os restantes dos 37
os outros 37 milhões de trabalhadores e trazer para essa clandestinidade que esse projeto de lei aponta para nós. Entre as principais preocupações com a proposta está a liberação geral da terceirização, inclusive na atividade fim, além da permissão da subcontratação de forma indefinida. Para se ter uma ideia, o relatório inicial do deputado Arthur Maia, ele previa alguns pontos. Poucas garantias aos trabalhadores, liberdade total de terceirização em todos os setores, quer dizer, pressupõe a existência de empresas sem empregados, só com empresas contratadas. Não havia nenhuma garantia em relação à saúde, segurança e medicina no trabalho, não havia garantias no acesso dos trabalhadores aos mesmos locais de alimentação, de saúde e segurança, enfim, era um projeto de lei que simplesmente criava a possibilidade das empresas contratarem prestadoras de serviços sem garantir direitos. Por isso, os trabalhadores organizados estão lutando para terem espaço maior de participação no processo decisório. A importância de discutir, encontrar uma saída para o projeto de lei da terceirização, mas que seja um projeto inclusivo e não exclusivo de perda de direitos. Acho que o Brasil, nos últimos anos, tem avançado nas campanhas salariais, o movimento sindical tem avançado, tem conquistado e, logicamente, nós não podemos admitir uma legislação que venha a igualar direitos por baixo. Nós precisamos trazer, na verdade, esses trabalhadores para uma formalidade cada vez maior, numa organização sindical forte e que aumente as suas conquistas nas negociações trabalhistas. Para saber mais sobre a luta contra a terceirização no mundo do trabalho, acesse o nosso portal na internet.